Como é que tu te chamas? Vene Casagrande. Fala galera, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Antes das informações, queria que você se inscrevesse no canal, apertando o botão aqui embaixo, desse o like no vídeo e também ativasse o sino para receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Flamengo. Quem me acompanha há muito tempo aqui sabe que eu gosto de falar de categoria de base e a primeira informação desse vídeo é sobre o Sub-20 da equipe rubro-negra carioca. O time Sub-20 pega o Fluminense na próxima segunda-feira pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Jogo importantíssimo para a categoria de base do Flamengo. Eu sei, o principal objetivo da categoria de base de qualquer clube não é conquistar título, é revelar jogadores. Mas é claro que quando um time entra no campeonato é para ganhar. E vai pegar o Fluminense, rival do Flamengo, ou seja, jogo muito importante, foco total para essa partida. Como eu disse, jogo de ida. Primeiro jogo na Gávea e o segundo jogo nas Laranjeiras. Mas a informação que eu tenho é: muitos jogadores já sabem que não serão relacionados para esse jogo. Inclusive, já foram até dispensados para iniciar o recesso e terão que aguardar em casa um parecer, uma novidade sobre o início das férias. Eu tive acesso ao comunicado do Flamengo para esses jogadores na última terça-feira à noite. Eles comunicaram que o recesso iniciaria no dia 23, ou seja, ontem. E eu tive acesso a esse comunicado que dizia o seguinte: boa noite. Informamos que a partir de amanhã, no caso ontem, dia 23 de dezembro, os atletas relacionados abaixo entram de recesso até haver comunicação sobre o período de férias. E, como eu tive acesso, vou trazer os nomes aqui dos 13 atletas citados. Endrel, atacante. Brian, lateral direito. Carlos Daniel, atacante. Douglas, volante. Felipe Crisman, Filipão, atacante. Vale ressaltar que esse Felipe Crisman tem uma história no Flamengo. Ele é um dos sobreviventes do acidente do Ninho do Urubu. Igor Lemos, meia. Jonathan, lateral direito. João Gabriel, meia. Maicon, volante. Otávio, zagueiro. Pablo, lateral esquerdo. Esse Pablo é aquele, o Pablo Maldini. Ronald, atacante. E o Sidney, lateral esquerdo, mas também atua como atacante. São esses 13 atletas entre sub-18 e sub-20, jogadores que foram relacionados para a partida do sub-20 ao longo da temporada 2020, já foram comunicados que estão de recesso e agora estão em casa esperando um parecer sobre as férias da categoria de base do Flamengo. Só uma questão sobre essa lista. Vocês vão se lembrar que recentemente eu trouxe a informação aqui que Otávio, zagueiro, e Pablo Maldini, lateral esquerdo, foram afastados do time sub-20, jogadores que estavam sendo relacionados e até jogando pela equipe rubro-negra foram afastados por conta de mau comportamento. O Flamengo, via assessoria de imprensa da categoria de base, não confirmou, disse que o Otávio estava fazendo uma preparação física especial e que o Pablo havia sido opção técnica. Mas é estranho o Otávio fazendo preparação especial depois de se machucar no jogo do dia 23 de novembro contra o Atlético Mineiro e depois desse jogo atuou 2 partidas contra Bahia e Vitória. Nessas 2 partidas ele ficou 90 minutos em campo e não reclamou de nada. E agora sai essa lista, o jogador que estava com moral fez uma partida pela equipe profissional contra o Palmeiras, vocês vão se lembrar, uma partida muito boa, está negociando a sua renovação de contrato com o Flamengo, mas agora foi dispensado, entre aspas, aí, para entrar de férias, de recesso, e não será aproveitado na partida de segunda-feira contra o Fluminense. Pablo Maldini, mesmo caso, um jogador importante, mas que não vai ser aproveitado. E o outro jogador que eu destaco é o Douglas, volante, jogador que tem passagem pelas categorias de base da seleção brasileira, tem convocações em seu currículo e agora não está sendo mais aproveitado. O contrato dele vai até maio de 2021, então assim, tem pouco tempo para o Flamengo chegar a um acordo e pelo visto é mais um jogador que perdeu moral internamente no Flamengo. Agora, sobre equipe profissional. Como eu já havia dito para vocês, treinam hoje, dia 24, e amanhã, dia 25. Sem descanso durante o Natal. Foco total no jogo contra o Fortaleza no próximo sábado. O time treina no dia 25, amanhã, e viaja logo em seguida para Fortaleza para encarar o Fortaleza. O Fortaleza que vai ter 2 desfalques importantes que eu já disse aqui. Yuri César, que renovou o seu contrato, trouxe aqui em primeira mão para vocês no canal Vene Casagrande, está emprestado ao Fortaleza e por contrato não pode enfrentar o Flamengo. E o Luizinho, meia Luiz Henrique, que foi negociado de forma definitiva com Fortaleza, cria da base do Flamengo, mas no contrato o Flamengo exigiu que em 2020 ele não encarasse mais o Flamengo. E é isso que vai ser feito. Outra informação importante envolvendo o Flamengo é a parte fora de campo.
O Flamengo anunciou aí via as redes sociais acordo com mais 2 famílias de vítimas no acidente do Ninho do Urubu em 2019. O Flamengo chegou a 2 acordos com famílias de vítimas do acidente no Ninho do Urubu. São as famílias de Arthur Vinícius e Pablo Henrique. Como eu disse, o comunicado foi feito através do clube. Agora, a situação está o seguinte: das 10 famílias, o Flamengo já fechou acordo com a família do Samuel, do Átila Paixão, Bernardo Pizeta, Gedson Santos, Jorge Eduardo, Vitor Isaías, Pablo Henrique, o pai do Riquelme. A mãe entrou na justiça, ou seja, longe de um acordo. E também, além da mãe do Riquelme, a família de Christian Esmério também foi à justiça e segue cobrando uma indenização lá na justiça. Então, mais 2 casos aí, mais 2 acordos com 2 famílias, um assunto importante que nós não podemos esquecer e é legal, pelo menos, o Flamengo está fazendo o seu papel. Agora o caso Gerson. Novidades sobre o caso Gerson. Rodrigo Duche deu uma entrevista ao Sport TV e disse o seguinte: a gente tem certeza que ele ouviu o que ouviu. Quem vai ditar os próximos passos é o Gerson. Na parte criminal, o Flamengo está prestando apoio, mas o autor da denúncia é o Gerson. No STJD, a gente entrou com uma representação contra o Ramírez e o Mano Menezes. Agora estamos juntando a avaliação dos especialistas do Instituto Nacional de Surdos, que disseram que, na opinião deles, foi feita uma injúria racial contra o Bruno Henrique também, em outro lance que viralizou aí nas redes sociais. Vamos levar ao STJD, mas os advogados do Gerson também receberam e devem levar à justiça. Bom, após a denúncia feita a Índio Ramírez, do Bahia por Gerson, o Flamengo surgiu na terça-feira, vídeo de discussão do colombiano com o Bruno Henrique, como eu disse, durante o jogo de domingo, entre as 2 equipes. O clube baiano contratou uma perícia própria para apurar o caso, ainda tem isso. E os laudos de 5 empresas contratadas, a ponto que o Meia não chamou o atacante de negro. Guilherme Belintani, presidente do Bahia, disse o seguinte: o processo é delicado o suficiente, precisa ter profundidade suficiente de análise para que tenhamos mais opiniões sobre o assunto, com peritos que tenham mais expertise no assunto, que tenham histórico sobre o tema e que tenham vivência genuína na língua espanhola. Foi o que a gente fez. Imagino que a visão do que temos visto até agora nos indique para não confirmar que teve outro caso de injúria racial no jogo, disse aí o presidente mandatário do Bahia. Um dos 5 especialistas procurados pelo Bahia, olha isso, Eduardo Llanos, é chileno e tem o espanhol como língua materna. Ele explica a sequência de atos flagrados no vídeo, na interpretação da perícia contratada pelo clube baiano. Inicialmente, nós conseguimos ver que ele, no caso Bruno Henrique, fala para Ramírez, arrombado, e depois gringo de... não vou falar a palavra aqui. A palavra arrombado também é utilizada em cima do outro jogador, Daniel, do mesmo time do Ramírez. Posteriormente, na sequência, quando vem aquela conduta de ambos os jogadores, Ramírez pergunta: "Que passou?", que é o mesmo que perguntar qual é o problema, o que você está querendo. Que passou é chamar para a briga. É isso, disse aqui um dos especialistas, o Eduardo. Ou seja, essa história ainda vai dar muito pano para manga. A verdade tem que ser apurado. E é isso que os 2 clubes estão fazendo.